Hoje a gente deu um probleminha aqui, então vou voltar a gravar tudo de novo aí. Eu estou falando aí rapidinho, tá? Apocalipse capítulo 3, pus a lâmpada aqui para clarear, mas tá me esquentando. A igreja de Sardes, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí está falando da igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi na época da Reforma Protestante, tá? Na época da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero escreveu as 95 teses contra a igreja romana naquela época. Martinho Lutero e outros protestantes, eles protestaram contra a igreja romana. Sardes é a antiga capital do reino da Lídia. Ela era uma cidade muito íngreme e eles eram muito ricos, eles confiavam muito na riqueza deles. Mesmo as pessoas se contaminando, as pessoas estavam achando que estavam vivas, mas estavam mortas. Nós sabemos que hoje muitos cristãos, muitos que se dizem crentes, acham que estão vivos, mas estão mortos. E aí o conselho que é dado em Apocalipse capítulo 3, versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ainda há tempo de consolidar, né? Deu uma parada aqui na internet. Mateus, Deus abençoe, em nome de Jesus, meu enteado. E aí, o que está falando aí? Versículo 3, em Apocalipse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que você tem recebido e ouvido, aleluia, guarda aquilo e arrependa-te e volta-te às primeiras obras. Porque os cristãos que estavam em Sardes, eles, a liderança da igreja estava abusando dos cristãos, e muitos cristãos estavam achando que estavam vivos, mas estavam mortos. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que guardar, ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer. Por exemplo, quando eu comecei no Evangelho, uma pessoa que eu tenho que prestar atenção o que eu fazia, aquela sede de ler Bíblia. Eu lia a Bíblia todos os dias, eu tinha aquela sede de ler Bíblia, eu tinha aquela sede de orar, eu tinha aquela sede de jejuar, eu tinha aquela sede de congregar. Se eu deixei de fazer estas coisas, eu estou igual à igreja de Sardes. Mas eu estou morrendo espiritualmente. Hoje nós estamos numa época do evangelho que pode tudo, mas não pode. Nós temos que ver, nós temos que avaliar o manual do crente, que é a palavra de Deus, e ver se as coisas que estamos fazendo estão concernentes com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Deus não tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com a palavra. Eu tenho que voltar a ter uma vida de oração. Eu tenho que voltar a ter uma vida de jejum. Eu tenho que voltar a ter uma vida de leitura da Bíblia. Eu tenho que voltar a ter uma vida de culto a Deus. Nós estamos em época de pandemia, não estamos podendo congregar, mas nós podemos cultuar o nosso Deus com a nossa família. Você que é sacerdote na sua casa, você que é um chefe de família, nós devemos conduzir, voltar esse culto. O altar sou eu, o altar é você, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele está em nós, quando eu confesso Jesus
como Salvador, as 7 características de Deus, os 7 Espíritos de Deus está em nossas vidas, que é paciência, conhecimento, esses são os Espíritos de Deus. E nós sabemos que aí no versículo 3 de Apocalipse está falando assim aos moradores da igreja de Sardes, para tomar muito cuidado. Não é fácil viver no meio da riqueza, né, gente? Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se acha tão poderosa que ela se acha Deus. Ela se acha Deus. Ela tudo pode, mas, entre aspas, muitas vezes acha que está viva e que está morta. E Apocalipse capítulo 3 está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido. O que é que você tem recebido? O que é que nós temos recebido e ouvido? E arrependa-te, porque se não vigiares, a cidade de Sardes achava que era uma fortaleza violenta, achava que era poderosa, que nenhum inimigo ia entrar. Um pouco que eles deixaram de vigiar, foi destruída, foi invadida 2 vezes. Muitas vezes nós nos achamos fortes, nós achamos que podemos estar no meio de certas coisas pecaminosas. De repente nós caímos. Cada um tem seu ponto fraco. Cada um tem seu ponto fraco. Nós temos que ler a palavra de Deus. Naquela época, as pessoas não tinham a palavra de Deus. Uma só pessoa lia a palavra. Até na igreja de Tiatira, só uma pessoa. Eles tiraram a palavra do meio do povo. Tiraram. Eles não podiam pegar. Hoje nós podemos pegar. Nós temos Bíblia de estudos. Nós temos Bíblia. Igual falei, eu tenho Bíblia da mulher. Eu tenho Bíblia baixada no celular. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Eu tenho que marcar um horário para estar. Esse horário eu tenho que estar lendo a palavra. Eu tenho que marcar um horário para estar a sós com Deus. Eu tenho que reter o que é bom. Jesus Cristo, quando pediram ele para dar a palavra lá na sinagoga, ele leu lá Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Isaías, se me falha na memória, 6. Nós conseguimos lutar contra o inimigo usando, espera esse carro passar, a própria palavra. Nada nos derruba quando nós estudamos a palavra, quando nós meditamos na palavra. E aí o que está falando? Toma cuidado, volta à oração, volta ao jejum, volta à leitura da Bíblia, volta a cultuar a Deus. Tem gente que está aproveitando, que não tá tendo igreja para ir, nem abre Bíblia, nem faz culto. Nós temos o dever de fazer o culto familiar. Temos que ter esse momento de oração com a nossa família. Agora, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, mesmo tendo essas coisas pecaminosas, esse materialismo, porque eles achavam ouros, eram pessoas riquíssimas, as estradas davam para todos os lugares lá e tudo. Aqui está falando, mesmo essas pessoas que, contudo, em Sardes estão sendo contaminadas, estão mortas espiritualmente, há umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes continuam brancas, e de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! Mesmo em tanto pecado ao mundo, mesmo defendendo tanta ideologia errada, mesmo diante de um mundo tão caótico, hoje é moda falar que é crente.
Todo mundo agora tem muito... Ah, eu sou crente, mas não sou praticante. Antigamente, a pessoa não tinha vergonha de falar que era católica, mas falava assim: eu sou católica, mas não sou praticante. Agora a moda está sendo assim: eu sou evangélico, mas não sou praticante. Nós temos que realmente... Oh, Deus abençoa! Nós temos que ser crentes, nós temos que ser cristãos praticantes. Martim Lutero, ele não aceitou. Quando ele viu que havia abuso da igreja, ele pegou e escreveu 95 teses e colou lá na porta dessa igreja. Deixa eu ver o nome da catedral que ele colou. Deixa eu ver o nome da catedral aqui, que eu anotei aqui para falar com vocês. A catedral... Foi no dia 31 de outubro, Martim Lutero, ele colou, ele fixou as 95 teses contra a igreja romana na catedral de Bindesbergen, contra os erros da igreja romana. Martim Lutero teve a coragem. Será que hoje nós temos coragem de manifestar, contra os erros da igreja? A igreja somos nós, e nós temos que ter coragem. Nós não podemos calar diante do erro. Vamos ver se diz assim na Bíblia. Vamos ver, não vamos calar diante de erro, não vamos aceitar uma vida errada. Vamos voltar a ser crentes vivos, porque muitos crentes estão crentes mortos, estão sendo crentes ortodoxos, vão na igreja por obrigação, como se diz: eu cumpri minha obrigação, ganhei uma pedrinha. Eu não se perguntar qual foi a mensagem que foi pregada, a pessoa nem sabe. Aí, gente, as pessoas estavam ali. E a igreja de Sardes, ela estagnou. A igreja em Sardes morreu. Será que a igreja do século de hoje morreu? Como que estamos diante da presença de Deus? Será que nós estagnamos a nossa fé? Como que eu estou? Estou aquele crente normal? Crente normal não entra no céu. Nós temos que ser anormais. Nós temos que incomodar o mundo com a nossa fé. Sabe até onde acontecia o martírio? Até na igreja de Esmirna, de Pérgamo, eles matavam as pessoas. Havia mártires, mas quanto mais eles matavam as pessoas, mais a igreja cristã crescia. Aí o que aconteceu? Na igreja de Pérgamo, lá eu estou falando de ontem, o Estado deve ter pensado assim: pera aí, quanto mais nós matamos as pessoas, mais os cristãos estão crescendo, vamos aliar com os cristãos. Misericórdia. Essa aliança com os cristãos foi satânica. Entrou, porque a igreja e o Estado começaram a andar juntos, aí que o pecado aumentou. E na igreja de Sardes, houve uma estagnação. A igreja de Sardes, ela apostatou-se da fé. A igreja de Sardes morreu. Mas mesmo a maioria de Sardes, a maioria estava morto na fé. Eles eram riquíssimos, mas espiritualmente eles eram pobres. Mesmo diante daquele pecado todo, diante do pecado da igreja de Sardes, ainda havia algumas pessoas que mantinham as suas vestes brancas. É isso que nós temos que fazer no século de hoje. Mesmo
que as pessoas estejam nessa festa de orgia, se apostatando da fé, tudo defendendo ideologias, falando que isso pode, que não pode. Meu misericórdia, as pessoas de hoje são orientadas a experimentar o pecado, igual antigamente na igreja aqui, nessas igrejas, em uma dessas igrejas aqui, para depois arrepender. Era orientado na doutrina de Jezabel, se não me falha a memória. Nós não temos que experimentar pecado. Não temos que experimentar. Devemos evitar o pecado. Mesmo há tanto pecado ali na igreja de Sardes, ainda existiam pessoas que mantinham as suas vestes brancas. Será que Deus, olhando para nós, nos contemplando, será que como estão as nossas vestes? As nossas vestes estão em santidade? Estamos vestidos de oração? Estamos vestidos de jejum? Estamos vestidos de leitura da Bíblia? Estamos vestidos de culto ao verdadeiro e santo Deus? Se não estamos, vamos ser vigilantes, consolidar o resto que estava para morrer. Que talvez eu leio Bíblia, mas não oro. Mas então vou guardar a leitura da Bíblia e vamos consertar perante o Senhor. Para mim aprender a ler Bíblia, irmãos, eu tive que me autodisciplinar na leitura da Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, mas a princípio eu tive que me autodisciplinar. Eu pedi ao Senhor que não me deixasse dormir sem ler Bíblia. Deus, eu não quero ficar um dia sem ler a tua palavra. Para a honra e glória do Senhor, eu estou lendo a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus e guardar, e reter, consolidar, né? E aquilo que está morrendo dentro de mim, que possa ser reavivado no Espírito Santo de Deus. Porque, olha bem, é muito triste, já pensou, o Senhor falou aqui com a igreja de Sardes: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Foi o que João escreveu. Será que está havendo integridade? Como está a minha integridade nessa pandemia? Tenho lido a palavra? Tenho orado? Tenho jejuado? Nós conhecemos as nossas fraquezas. Nós conhecemos os nossos erros. Eu estou falando aqui com vocês, mas Deus tem falado fortemente comigo aqui. Tem coisa que eu faço assiduamente, mas tem coisas que eu preciso consertar. O Senhor quer que a gente consolida o resto que está faltando para mantermos as nossas vestes brancas, as nossas vestiduras brancas, porque nós vamos andar de branco junto com o nosso Rei. Aleluia. Temos que ser dignos, ter uma vida digna e santa aqui na terra. Nós temos que incomodar o mundo com o nosso comportamento. Não aceitar o pecado. Aceitar o pecado em nossas vidas. Aquilo que não condiz com a palavra de Deus, eu não posso aceitar. Por isso que eu tenho que ler Bíblia todos os dias. Não podemos fazer nada para agradar as pessoas. O Senhor faz uma pergunta na palavra dele: porventura achará fé na terra? Vamos ficar firmes na fé. E olha bem a promessa que Deus faz aí, né? Ele fala assim, olha, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia, nosso nome está lá, né? Quando nós confessamos Jesus como Salvador. O seu nome, pelo contrário, confessarei, versículo 5, Apocalipse 3:5, confessarei o seu nome diante de meu Pai. Aleluia, oh glória a Deus. Sabe, nós estamos aqui na terra, mas temos que sonhar com o céu. O crente está esquecendo de sonhar com o céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente,
Não podemos estar estagnados na fé como a igreja de Sardes. Sardes representa aqueles que morreram na fé. Sardes representa aquela igreja que deixou o pecado entrar. Gente, a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não muda. Nós que queremos distorcer a palavra do Senhor. Uma igreja viva é aquela que incomoda o mundo. Não podemos ser cristãos mortos, mas temos que ser cristãos vivos. E a igreja de Sardes, né? Hoje ela é chamada de Manisa. E nós sabemos que a Ásia, lá no Novo Testamento, agora é chamada de Hungria. A antiga Ásia é chamada de Hungria. E essa igreja de Sardes, ela é chamada de Manisa. E aqui o elogio que está sendo feito à igreja de Sardes, que mesmo o pecado entrando dentro da igreja de Sardes, muitos estão mantendo as suas vestes brancas, estão mantendo a fé. E a crítica que é feita, essa crítica que é feita à igreja de Sardes, é porque é uma igreja que está se tornando morta, está se acostumando com o pecado, está se acostumando com o materialismo. Nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque nós sabemos que a maioria dos cristãos são prósperos, estão acostumando só com o materialismo, mas estão se esquecendo de manter a sua vida espiritual, estão esquecendo de manter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de culto a Deus. E olha quando Deus fala assim, olha, não tenho achado integridade nas suas obras na presença de Deus. Misericórdia, Pai. Temos que ter integridade espiritual. Que o Senhor possa nos fazer ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de jejum, uma vida de culto ao Senhor. Vamos fazer o nosso culto. Estamos em casa, mas continuamos sendo igreja, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quanto mais buscamos força, mais nos parecemos com Deus, tá? E outra coisa aí, olha, a instrução que o João dá à igreja que está em Sardes é essa: a chegada do julgamento. Está chegando o julgamento. Mantenha a sua fé. Estais, pois, firme na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que vencer, né? Ó, eu saltei aqui. Aqui tá falando a crítica que é feita à igreja. Esquece. É chamada, a crítica que é feita é uma igreja morta, tá? Igual eu falei com vocês. E o conselho que é dado à igreja de Sardes é arrepender e fortalecer o que resta, tá? Que você tem, se você vai fazer uma autoavaliação agora. O que você fazia quando você confessou Jesus? Se estagnou, volta de onde caíste, arrependa de onde caíste e volta ao primeiro amor, como é falado lá em Apocalipse capítulo 1. Arrependa-te, né? E aqui qual que é a promessa de Deus? As fiéis testemunhas, os fiéis que ainda mantêm as suas vestes brancas e serão honrados, serão vestidos de branco, tá? E vamos, mesmo nesse mundo caótico, nesse mundo pecaminoso aí, nesse mundo tão cheio de ideologia, nesse mundo tão cheio de desonestidade, a Bíblia não mente, a Bíblia continua a mesma. Vamos fazer de tudo para nós não pecarmos. Vamos manter as nossas vestes brancas
para a honra e glória do Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome do Senhor Jesus. Não adianta eu ter ser rica materialmente e ser pobre espiritualmente. Então vamos rever os nossos valores e os nossos conceitos. E amanhã nós vamos estar vendo a igreja de Filadélfia, tá? Compartilha essa live, em nome de Jesus. Silvana, você não falou comigo que compartilhou, não? Aí quero agradecer você que está aí comigo, tá? Leia novamente. Se eu falei alguma coisa que está contra a palavra de Deus, aí pode escrever aí. Eu aceito críticas, tá? A gente tem que respeitar. Mas falar, eu não aceito, Patrícia, isso está errado, isso não está errado. Eu gostaria que você comentasse. Não se esqueça, ser vigilante e consolida o resto que está faltando. Aquilo que você já faz para Deus, que você vê que é certo, faz. E consolida o resto. Vamos tomar posição de igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus.